37. Ai, que bebê bonitinho. ensaiando a vida. Você falando que eu sou bebê? Mas eu me Eu sinto agora? jovem Você é assim, bebê viu? e ela é bebezinha. Tá? Vamos respeitar a colega? Vamos respeitar o momento da colega testar o microfone? Tá bom assim? Com óculos ou sem óculos? Não, sem óculos. Tá lindo. Aí esse óculos Não, é muito então, aí você vai charmoso. aproveitando. Aí tá bom assim? Tá ótimo. Olá, está no ar mais um Precisamos Conversar. Eu sou Juliana Baroni e este é o programa de debates feminino do ICL. Se você ainda não conhece a gente, chega mais. Estamos aqui todas as terças-feiras às 19 horas, com reprise na quarta às 15 horas. E você também pode assistir o nosso programa pelo Spotify em vídeo. Eu tô aqui sempre muito bem acompanhada por essa bancada de mulheres finas, elegantes, sinceras. Com vocês, o retorno da inigualável Márcia Tiburi. Sentimos falta. Nossa especialista em finanças e tecnologia, Nina Silva. Nossa cantora maravilhosa, nossa diva, Açucena. E nossa filósofa das redes, Sara Zara. E aí, meninas, prontas para começar? Mais um programa? Vamos que o primeiro assunto é tenso. Precisamos conversar sobre Carla Zambelli. Sim, na última quarta-feira, ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão, ficou inelegível e também perdeu o seu mandato, né? Mas por quê? Por qual crime? Você sabe que foi unanimidade, né? A votação lá foi 5-0. Mas qual crime que ela cometeu? Bom, ela contratou um hacker para invadir o sistema eletrônico do CNJ e também foi condenada por falsidade ideológica. Num desses documentos tinha um pedido de prisão do Alexandre de Moraes assinado pelo próprio ministro. Como é que pode isso, gente? A ideia era provar que a segurança cibernética do judiciário era frágil, e esse seria um argumento que eles iam usar numa tese. Quando o Bolsonaro não fosse ganhar as eleições, eles iam fazer barulho nas redes, dizendo que era muito fácil fraudar o sistema de segurança lá do STF. Bom, vamos começar logo com a Márcia Tiburi, que ficou 2 semanas de folga, porque estava na Itália lançando um livro. Olha que coisa chique. Vamos conversar sobre a Zambelli. Vai lá, Márcia. Que vergonha pro Você sabe que lá feminino, né? Pois é, grande vergonha mesmo, porque a gente sempre tem uma expectativa de que as mulheres fazendo política, já que são tão poucas, menos de 20% no parlamento brasileiro, e isso já é um avanço, porque nós já fomos 10%, 9%, muito menos, a gente tem sempre uma expectativa de que as mulheres serão moralmente mais assíduas, digamos assim, mais presentes com questões éticas e morais. E, infelizmente, essa deputada que veio a ser cassada e que enfim, foi condenada pelo STF, essa deputada, ela sempre produziu muitas evidências de sua incorreção, digamos assim, né? Chegando a praticar crimes desse tipo, crimes que soam como se fossem crimes infantis, como são os crimes, aliás, dos bolsonaristas, né? Crimes assim que eles acreditam que ninguém nunca vai descobrir que foram feitos por eles, né? E que me faz lembrar muito os crimes dos nazistas na Alemanha, que eles também acreditavam que ninguém ia descobrir. Então eles fizeram coisas horríveis, até chegar na solução final, que foi o extermínio dentro das câmeras de gás daquelas pessoas, enfim, judeus e ciganos e pessoas gays, LGBTs, né, nome que não tinha naquela época, mas eles deixaram muitos documentos. Então, esses documentos ficaram como prova daquilo que eles jamais acreditavam que alguém pudesse descobrir. E eu acho interessante a gente falar disso em relação a Zambelli, também porque ela é uma espécie de representação feminina do
fascismo ou do nazifascismo que se desenvolveu à maneira brasileira, como a gente viu desde o golpe, ou desde 2014, com a fundação do MBL aqui no Brasil, 2014 até a ascensão e queda de Bolsonaro, a gente vê esse avanço do fascismo e depois de um nazifascismo explícito. Não, e só para ilustrar que ela realmente é uma representante do nazifascismo, vocês lembram que ela é aquela deputada ruiva do PL que, na véspera da eleição de 2022, saiu armada pelos jardins aqui em São Paulo, perseguindo um homem jornalista negro no meio da rua, e por esse crime ela foi condenada a 5 anos de prisão no regime semiaberto. Então, não é que a gente imagina, realmente ela saiu armada no meio da rua, foi condenada por porte ilegal de arma, enfim, por aí vai. Mas eu acho que a coisa mais chocante também é a gente ver o nível de subserviência dessa mulher aos homens do seu partido e do seu contexto, do seu espectro político, para depois ser abandonada por eles. Então, eu estava falando com as feministas lá da Itália, porque elas também estão chocadas com a presença da Meloni, que é uma mulher que age como se fosse um homem do pior tipo na política. A mesma falta de escrúpulos, combatendo os direitos das mulheres, apoiando sempre a causa dos homens mais violentos, e depois sendo ela também uma vítima desses homens violentos. Então, para mim, o ponto é esse. Por que as mulheres ajudam os homens que depois vão abandoná-las no momento em que elas precisam? Elas ficam, na subserviência sadomasoquista a esses homens e depois são destruídas por esses homens, ou pelo menos abandonadas por esses homens. Ô Nina, você viu nos últimos dias a Carla Zambelli se vitimizando, ela deu uma entrevista coletiva, tomou 3 remédios na frente da imprensa. 3 aspirinas, provavelmente, sei lá, uma balinha de mentos, não sei o que era. Mas para provar, para criar essa tese de que ela está com um problema de saúde sério, bom, eu não sei que tipo de você... O que você achou desse espetáculo? É extremamente perigoso, porque como a gente teve, está tendo o caso do Collor, que foi ali comprovado que ele tem Alzheimer, e aí ele teve essa possibilidade de cumprir, de estar cumprindo em casa a prisão domiciliar, a gente vê que é uma tentativa sempre, É uma tentativa que eles tentam verificar a questão mental, então vai colocar ou sobre questão de saúde mental, tem um problema de desvio psicológico, ou a questão do, estou muito velhinha, meu Deus, ainda estou no final da minha vida, só que saí. Com punho, com punho armado, como ela saiu pelas ruas de São Paulo, atrás de um corpo de um homem negro, corpos negros sempre enquanto alvo, isso ela faz e fez e faria novamente. E fez com muito orgulho, com muito orgulho. Parecia que ela estava dentro de um filme de Hollywood. Sim, eu concordo com a Márcia em relação a, muitas das vezes, sermos instrumentos desse patriarcado e para essa manutenção, porque não tem como existir um patriarcado só com homens, Existem mulheres que estão ali enquanto ferramenta até mesmo para legitimar de que, olha, mas não é um problema dos homens, não é questão dos homens. Vocês, mulheres que têm síndrome de impostora. Vocês, mulheres que têm problema entre vocês, que são... Vocês mesmas não gostam de vocês, não fazem amizade entre vocês. Então, nos utilizam a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que não têm caráter também, E aí a gente tem que lidar também com pessoas que não têm caráter, que podem ser de diferentes gêneros, raças e origens. Ô, Açucena, o que você acha dessa... tese dessa técnica de vitimização que está acontecendo bastante, tanto dos Bolsonaro quanto da Carla Zambelli? O que está por trás disso? Uma sensibilização. Primeiro que eu acho nojenta, Mas eles procuram uma sensibilização imediata, empática, com a ignorância das pessoas. E dá certo, é estratégico, eles não estão brincando, eles sabem muito bem do que eles estão fazendo. E o pior, que ao mesmo tempo que eles sabem lidar com rede social, eles são também estúpidos
na ideia, por exemplo, do conceito de patriotismo, porque eu nunca entendi como uma patriota como a Carla Zambelli subestima tanto as instituições republicanas de seu próprio país. E subestima de tal forma a não desconfiar que a inteligência brasileira fosse capaz de pegá-la, como se não existisse uma polícia federal atuante não é digna a palavra, mas tecnologicamente capaz de suprir qualquer golpe. Justamente. Então, que tipo de patriotismo é esse? Que não acredita nas nossas instituições? Claro, é preciso questionar a fragilidade do que ainda estamos construindo, mas ali não. Ali era descredibilizar, era subestimar, era mostrar ao mundo que nós não somos capazes de uma autogestão, como se o Brasil... Ou seja, a galera pediu intervenção militar, e a intervenção militar ela vem com quem? Com o apoio dos Estados Unidos. Então, é isso que eles esperam sempre. Esse é o tipo de patriota... E criar uma tese pro golpe, né? Pro golpe criar uma final. tese pro golpe. Mas é isso que eu ia falar. Eles tinham certeza que eles dariam golpe se eles não ganham, né? Se Bolsonaro não fosse reeleito, eles tinham certeza que iriam conseguir efetivar o golpe. Gente, mas não é subestimar demais? É como Hitler, como os nazistas, eles achavam que as pessoas todas eram burras e eles eram os donos do mundo, né? Gente, mas é de uma ignorância. É uma ignorância, quase uma ingenuidade, uma arrogância. Mas, Sara, você viu, acho que foi ontem, a Carla Zambelli fez um post no Instagram contando a dificuldade toda que ela está passando, que ela foi abandonada e pedindo Pix. Tadinha. Assim, o post... Não, o post era assim, o Pix dela assim em destaque e ela, mas vários minutos, eu não consegui nem assistir, eu queria ter assistido inteiro para poder contar para vocês, mas eu não consegui. Sara, comente o Pix que Carla Zambelli anda pedindo por aí, por favor. Não, eu no lugar dela também pediria, porque o povo dá. Entendeu? E o que eu entendi, eles trabalham tão bem com a fragilidade, sabe? Que eles não têm nem dificuldade em não usar o ego, porque geralmente a gente não assume que tá falido pra não colocar assim, eu sou uma pessoa que eu tô perdendo. Eles trabalham muito bem com isso, né? A Zambelli, por exemplo, ela já entendeu que ela foi abandonada e ela entendeu que ainda, mesmo assim, sendo de extrema direita, colocando o dela na reta pra salvar homens que não estão nem aí pra ela entendeu isso, mas ela morreu atirando. E o que eu acho muito, assim... Literalmente. Assim, bem... Exatamente. Eu tô rindo, mas é sério o assunto, tá, gente? O que eu acho muito, assim, baixo, sabe? Eu acho que eles medem ela, com essa atitude dela de mandar fazer esse fake todo aí. Eu acho que ela mediu o poder de quem tava do outro lado, que iria investigar, dentro da régua dela, que ela seria capaz de fazer. Então, eu acho que se ela fez isso é porque ela acreditou que quem estivesse no comando também poderia ser dessa baixeza, sabe? Então, eles vão descendo pro limpo e vai ficando assim mesmo. Posso levantar um aspecto também nessa linha do que está sendo discutido aqui? Eu tô lembrando também do Pix do Bolsonaro, né, gente? Que o Bolsonaro recebeu 17 milhões e já gastou 8 em um ano. Então, as pessoas que são bolsonaristas, por favor, façam a conta de quanto que esse homem gasta por mês para viver, né? Quem vive aí com 5 mil reais... Não, e você viu uma notícia, os Bolsonaro foram a família Bolsonaro do Eduardo foi para os Estados Unidos, o Bolsonaro pai pediu Pix para o filho para ajudar, porque ele ia ficar sem salário e tal, e aí a mulher dele, a esposa dele, postou uma foto ontem com uma bolsa que custa 40 mil reais. Então, mas 40 mil, gente, não dá pra comprar muita coisa. É o jogo do espetáculo, mas esse também é o jogo... não dá muita coisa. Então esse também é o jogo do espetáculo, porque, obviamente, essas pessoas estão tentando se fazer de vítimas onde elas não são. Carla Zambelli é uma vítima desses homens, ao mesmo tempo que é submissa a eles e ao mesmo tempo que é carrasco de um monte de gente, inclusive o rapaz que teve que fugir dela, porque poderia ter morrido se ela tivesse decidido atirar nele. Mais uma palavra eu queria colocar
colocar aqui porque eu acho que é uma palavra mágica, importante, essencial para a vida no Brasil, para todas as discussões que a gente possa ter ao longo dos próximos anos, décadas, enfim, que é a palavra responsabilidade. Por que será que essas pessoas acham que elas podem jogar com a irresponsabilidade e se tornarem, assim, livres de uma responsabilidade perante a lei que qualquer cidadão como nós aqui temos que ter? Exatamente. E todo mundo tem que ter. Então, que jogo é esse? O apoio do povo é maior, eu acho, sabe? Olha, acabei de receber uma informação quente aqui no meu ponto. Paty Rubano arrasando. Olha, a nossa querida... Mas é o irônico, tá, meu querida? Carla Zambelli, ela faturou 160 mil reais de Pix em 5 horas. E ela acabou de anunciar que vai, olha só, vai lançar uma linha de cosméticos. Atenção, isso é notícia. Ela vai lançar uma linha de cosméticos para ajudar a pagar as multas milionárias que ela tem, as dívidas milionárias que ela tem com a justiça. Mas, mais um detalhe. Mas não abre empresa com isso, não abre? 160 mil só? Não, eu não sei se com esse dinheiro, mas eu tô assim, eu não sei com que dinheiro ela vai, mas essa é a notícia de hoje. Ela vai ser presa. Por falar em notícia absurda e linha de cosméticos, te lembra alguém? Ai, Deus abençoe nossa audiência. Bora pra cima! Ai, desculpa, confundi. Eu confundi. Bom, você sabe do que eu tô falando, né? Porque... a semana passada só se falou nisso. Virgínia Fonseca foi depor como testemunha na CPI das Bets. E foi um espetáculo, né? Foi um espetáculo à parte. Um espetáculo de horrores. Horror. O Senado produziu um espetáculo de mau gosto. Parecia que a Virgínia estava fazendo uma grande publi. Ela estava tão à vontade, tão de moletom, tão galera, tão legal, não sabia o que era mitigar. O que é isso? Não sabia algumas palavras. É inocente, né? Ela foi lá para provar sua inocência, já que ela é garota propaganda de uma casa de apostas gigante. Ela tem... Aí fizeram perguntas, assim, para ela, mas, na verdade, aquilo ali... a gente já olha aquele espetáculo de horrores, os deputados e as pessoas que deveriam investigar aquela situação caótica, que é o vício em jogo, que está destruindo o Brasil, virou uma epidemia, estavam todos pedindo para tirar selfie com Virgínia no final do depoimento. O que você tem para dizer sobre isso, Sara? Falta de cor. Mas... O que é a cláusula da desgraça? Isso é importante a gente explicar para as pessoas. Você consegue explicar, por favor? Você consegue? Não, você sabe explicar, óbvio. Dentro do meu Ela sabe tudo. Não, gente, dentro do meu conceito, a cláusula da desgraça é você simplesmente conseguir absorver o prejuízo de alguém como lucro para você. Não sei se eu tô conseguindo explicar do jeito certo. É assim que eu explico para quem me acompanha. Mas assim, de verdade mesmo, para mim é uma cortina de fumaça de um crime aceitável. Eu acho que essa questão de CPI de Bet, coitada das Bet, tem que ficar de nome. Se eu fosse uma Bet, eu ficava de nome hora dessa. Mas eu acho que tá escondendo muitas outras coisas que poderia estar sendo investigada agora, sabe? E aí pegaram logo a Virgínia, porque ia virar esse alvoroço aí. Olha o tanto de gente que tem na mídia, que não é só garota propaganda, mas que tá lá ativamente fazendo todo dia algum tipo de campanha. Você vai no aeroporto, em qualquer aeroporto, Salvador, Rio de Janeiro, qualquer um, sempre vai ter a estampa da cara de algum famoso, muito famoso, de qualquer cor, qualquer tamanho, como um embaixador de uma Bet. Mas eu acho que para eles pegarem a Virgínia e colocar lá, era justamente para isso. Ia chamar essa atenção toda, ia virar um picadeiro. Você vê, ninguém tá falando sobre a CPI, o resultado da CPI. Ninguém tá cobrando, tá bom. E ela foi lá e agora vai acontecer o quê? Todo mundo focou na palhaçada que ela fez, na outra que queria ser presidente, né, mas que querendo ou não ficou deslumbrada e tratou ela como se ela fosse uma tiete, como se ela fosse uma fã, né, uma ídola. O outro também lá, o Cleitinho, também chamou a atenção do povo. E o assunto em si... se encerrou, sabe? Acabou. E aí o que eu fiquei achando engraçado também, levaram depois o Rico Melquiades, que ele ficou tendo um mimimi, que aquilo ali foi um mimimi violento. É porque com a Virgínia foi diferente, eu não tive o mesmo tratamento. Ele que não foi tão simpático a ponto de colher isso. A Virgínia, ela anuncia, ela faz propaganda, ela tem um cupom com o nome dela, ou sei lá, uma senha, e a pessoa que joga com esse cupom da Virgínia ou de qualquer influenciador. É o link, né? O link. E se a pessoa perde, ela ganha um percentual em cima da perda da pessoa. É isso? Porque quando ganha, não ganha muita coisa, né? Então, mas posso fazer uma pergunta de ignorante?
De onde que saiu essa tal de Virgínia? Eu sei falar. Vai, fala, Sara. De repente você descobre num vídeo que uma pessoa ganha não sei quantos milhões por ano. Ela tem Mas 53 quem é essa pessoa? milhões Tem 3 milhões de seguidores Gente, no primeiro Instagram. que nem sempre os milhões que estão lá são Mas o que ela fez? verdadeiros, BBB? De onde Não, ela saiu? ela sofreu na mão de um outro influenciador masculino. E ela foi esperta de pegar essa misoginia que ela sofreu na época com ele, que era esse negócio de casal, sabe? Era Tá, mas ela era o quê da vida? Professora? Ela era namorada de um cara que era influencer. Não, ela só era namorada de um E ela influencer. fez fama, Atriz. assim, mostrando a rotina dela. Só que com esse outro influencer, ele tratava ela muito mal. Tipo, aquela coisa da mulher que tá atrás do cara e tal. Aí disso ela saiu, começou a namorar com o Zé Felipe. Quem é Que é também? um cantor Que é o filho sertanejo, do Leonardo. filho do Leonardo, cantor. Eu também sou perdida. Que eu não vou dar adjetivos pra ele, porque senão, né, acaba que coisa, que senão ele vai me xingar, depois eu vou xingar de volta. Mas assim, ela é o tipo de pessoa que consegue pegar a gente pamonha e ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? Aí ela casou com um rapaz bonzinho demais, pra não falar que ele é pamonha, e ela faz da família dela o que quer, virou uma empresa, sabe? Tipo assim, é como se fosse os filhos, é comercial. E tem um absurdo que eu achei, ela fazendo comercial de colágeno e dando colágeno pra filha de 3 anos. Que ela vende produtos, sabe? Então assim, na minha concepção, a Virgínia virou uma empresa ambulante. Os filhos não são só filhos, são os funcionários. Produtos, O marido não é só o marido, é um Dizem que a funcionário, filha, a sabe? filha dela tem não sei quantos milhões de seguidores, que as pessoas são loucas. Sim, Não, a sim. filha diz que tem fã-clube, tanto que ela não é à toa que ela tava de moletom, muito inocente, muito adolescentezinha, e com a foto da filha estampada no moletom, né? E Já pra vender logo já o existe uma produto. estratégia, assim, de colocar a filha dela como a próxima Maísa do SBT. Sim. Por isso que eu acho que ela não tá lá no SBT à toa, entendeu? Eu acho que o espaço que ela tá criando, essa flor na camiseta, já é um caminho pra poder empurrar e Mas enfiar agora ela na nossa goela. Ela corre o risco, então, de colocar o negócio dela a perder. Perde por nada, só se falta matar os de brasileiros. ética, enganação. Não, tratando olha, os dizem outros que como ela imbecis. perdeu 500 mil seguidores. Pra quem tem 53 milhões, é nada, né? É nada. Mas e o prestígio? Perde seguidor, mas não perde prestígio, gente. Então, não adianta muita coisa. Ô, Nina, eu queria fazer uma pergunta agora mais técnica pra você. Como é que as bets entraram no Brasil? Bom, a gente tem aí o legado do doutor Vampirão, o Temer, que em 2018, né, essas casas de apostas eram de fora, estrangeiras, e em 2018 meio que abriu a porteira. Então criou uma lei que autorizava. Só que autorizava as casas de apostas de jogos esportivos sem regular. E aí, em 2023, foi criada a Lei das Bets, que é a Lei 14.790, que essa Lei das Bets veio para regular. Só que a regulamentação, ela tá lá, né, escrito na lei, o que deve ser feito. Para você ter uma bet no Brasil, você não pode só querer ter uma bet, não, tá? É por isso que seu TikTok cai. Você tem que pagar 30 milhões de uma taxa inicial, que é que eles chamam uma taxa de cota fixa. Então, você já entra, né, trazendo esses 30 milhões. E, além disso, você tem que estar... Se você está regulamentado, você tem que estar no domínio bet.br. Por isso que as bets não tiram o nome de bet. Porque para as pessoas... Tipo, B, o quê? Sei lá, São bet? business, alguma coisa. De Entertainment trouxa, né? Television. Não, bet não de sei, tô aposta, inventando. deve ser bet, não é de apostar em Deve inglês? ser- Não é, bet gente? Isso, ser bet é de isso. apostar. Muito, muito obrigada. Eu sou muito boa, Você né? é Às muito- vezes. Você é ótima. Obrigada. Mas, Besta e trouxa, e na esse verdade. lugar, né, deveria ter ali também na lei tem a questão da responsabilidade social, que tem que ser identificado essas pessoas que apostadoras têm que ter uma identificação para saber até mesmo se essa pessoa está se exacerbando em relação a isso, mas nem tudo que está escrito, né, é regido. E o que a gente vê é que hoje, no Brasil, a gente perde mais ou menos cerca de... Tem uns que falam que por ano 26 milhões de reais, outros falam até 35 milhões de reais que o brasileiro perdeu no líquido, tá? Entre o que ganhou e perdeu, a gente mais perdeu e foram cerca de 30 milhões de reais. E deixaram de... E essas são as famílias, né, C, D e E, que são as que mais são impactadas, que eu não estou vendo gente rica nenhuma multiplicando riqueza em bet, só os influenciadores que provavelmente não jogam,
né? Que eles não vão fazer isso. Não, mas a com Virgínia dinheirinho falou suado. de uma tal de conta, ela tem um link com login e senha, para quando ela for fazer a publi, Ela é uma ganha. conta demo, viciada, é uma conta de demonstração, exatamente. De demo que já vem ganhando. Que já vem ganhando. Então, assim, é uma propaganda, uma falsa, né? Sim, uma propaganda falsa e que impacta diretamente nas famílias em relação à saúde mental. Tem pessoas, eu tenho amigas que perderam já familiares por conta de suicídio. A gente sabe que tem famílias tão viciadas que estão jogando muitas vezes o dinheiro da Bolsa Família. Isso não quer dizer que não precise ter Bolsa Família, tá, minions que estão assistindo? Não, porque aí a gente fala isso, aí eles falam assim, então não tinha que ter Bolsa Família. Não é essa a questão. Não é essa Na a real, questão. é qualquer dinheiro que vai embora, né? O dinheiro que vai embora. O Qualquer varejo, qualquer um. De qualquer procedência. E o né? varejo brasileiro já perdeu 103 bilhões de dinheiros, sabe? Dinheiro que deixou de entrar, então deixou de circular, deixou de ir para a mão de informais, deixou de ir para as mãos para gerar mais empregos por conta de algo que está matando gente. E essa gente, a gente sabe que tem extrato social específico. Ô, Márcia, Então, rapidão, desculpa. a gente pode dizer que é uma questão também de saúde pública, né? Exato. Calamidade Eu ia dizer, pública, exatamente. isso, gente. Então, a ludomania é uma doença psíquica, inclusive descrita pela OMS, e a gente não tem dimensão. As pessoas que não sofrem ou famílias que não sofrem com pessoas integrantes com a ludomania na família não tem dimensão da dor, do prejuízo, não só financeiro, mas afetivo, emocional. E é com isso que essas pessoas estão mexendo, é com a vida das pessoas. E, enfim, é uma tristeza que a gente tenha que discutir daquela maneira um assunto de saúde pública. Exato. É com deboche. Com deboche. E tem uma coisa, dessa coisa do microfone, né, de errar, é porque tem também no PNL uma forma, né, de se prender a atenção para coisas esdrúxulas, prender a atenção para coisas supérfluas. Então, Ela foi treinada para fazer aquela palhaçada. se prende a Media atenção no training. meme. Isso. O meme viraliza e fica mais nas nossas cabeças do que tudo que foi falado durante Com a certeza, é a audiência. cortina de fumaça, né? Ô, Márcia, eu estava pensando assim, quem tem que lidar com dependente em jogo da família, as pessoas fazem o quê? Vendem tudo. Eu conheço pessoas que são viciadas naquela maquininha caça-níquel. Só que agora o cassino está na palma da mão. Isso é uma epidemia hoje, né? O vício em jogo. A dependência em jogo. Como a Sucena trouxe, acho que é interessante tratar isso como um problema de saúde, como um problema de saúde mental, até porque no Brasil, nos últimos anos, as pessoas, sobretudo depois da pandemia, começaram a se dar conta da questão da saúde mental, que antes era muito deixada de lado ou até desconsiderada, desrespeitada. Então tem esse jogo de manipulação, que também é o que acontece na religião, porque não existe muita diferença entre vender essa esperança capitalista e vender Deus. Tudo foi transformado em mercadoria. E o que está sempre sendo manipulado é a fé dos outros. Então a gente fala em fazer a fezinha, né? E claro que pode ser divertido você fazer uma aposta de vez em quando numa loteria esportiva, que é um jogo regulamentado e tal. E não assedia diretamente, assim, igual, né? Dentro de um limite, da brincadeira, porque eu acho que não é legal a gente perder a perspectiva recreativa das coisas, né? Pode ser que eu não goste de fazer isso, ou que eu não goste de beber, ou que eu não goste de usar maconha, mas tem o uso recreativo dessas coisas, inclusive dos jogos. Mas, obviamente, quando a gente vê pessoas sendo manipuladas e a fé das pessoas sendo manipulada, a ignorância das pessoas e esse desespero, porque no fundo essas pessoas que estão gastando o dinheiro da comida para fazer isso estão, obviamente, em estado de desespero, sendo salvas muitas vezes por um minimorum, né, que é o dinheiro para comprar comida que vem da Bolsa Família. Mas quando a pessoa rompe, inclusive com essa necessidade para poder fazer uma aposta, ela está num estado de desespero que pode sim ter se tornado um transtorno. E aí, quando se fala de um país inteiro, né, Juliana,
É um delírio de massa, pode ser sim um problema de saúde coletiva para a gente levar a sério. E aí, de novo, a palavra mágica. E a responsabilidade do Estado. Sim. E aí uma pessoa como essa é uma vampira social. Uma vampira social, uma vampira da fé alheia, da ignorância do outro, da fragilidade intelectual, social, moral dessas pessoas. Eu acho que a gente vai ter que continuar falando de responsabilidade por muito tempo mesmo, porque é gravíssimo. Ô, Márcia. Sabe o que eu ia perguntar para você? Fala primeiro. Não, eu queria falar para a Márcia que ela falando sobre essa questão de fé, é muito sobre isso, sobre as pessoas acreditarem nela. E como que um influencer faz toda uma massa acreditar nele? Ele abre a porta da casa como se fosse abrindo porta da intimidade. Então, assim, a Virgínia, ela tem stories o dia todo mostrando a intimidade da família, o marido acordando, o marido dormindo. Eu acho que só não mostra cagando, porque de resto deve e tal. E aí mostra bens, sabe? Mostra a riqueza, a grandeza da casa dela. Então, as pessoas que estão assistindo, que estão em casa, às vezes, no sofá furado, com a internet no celular, porque talvez nem Wi-Fi tem. Vendo tudo isso, elas acreditam de fato que é uma amiga. Tipo assim, ela gosta de mim, ela tá mostrando a vida dela pra mim, então tudo que ela me disser é verdade, inclusive quando ela indica um jogo pra poder mudar de vida, né? E a pessoa acredita nela, não na questão de não perder o dinheiro, mas tipo assim, a Virgínia não ia me indicar algo que seria mal pra mim, porque ela é minha amiga, sabe? E aí essa fé que as pessoas, que os influencers estão comprando das outras, estão ganhando esse dinheiro. Ô, Açucena, então o vendedor tem responsabilidade pelo impacto social das coisas que ele vende, né? Muito. E é interessante que pensando nisso e no que a Sara comentou, os influencers surgem quase como um contraponto ao astro de cinema, ou a antiga ideia do astro distanciado, que você não pode pegar, que você não pode contemplar, inatingível. Isso é interessante de fato, porque é uma fórmula que foi descoberta e que funcionou. Só que é muito falsa, de fato é uma mercadoria falsa, porque eu não tenho proximidade nenhuma com as pessoas com as quais eu me relaciono com um consumo distante por um smartphone. Mas ela encena justamente uma aproximação. E tem essa coisa que a Sara estava falando também, que é esse jogo com o fetichismo dos outros, né? Então você vai lá e bota uma coisa dessa e diz, isso aqui dá sorte. Esse sabonete aqui, esse sabonete benzido por não sei quem, vai dar uma sorte. Da mesma maneira que essa influencer, toda loira, toda bonita, toda bem vestida, toda lá com a máquina de café, com a família perfeita, com o shampoo, com não sei o quê, com a família perfeita, também cria essa ilusão de felicidade que a pessoa quer, que ela quer ficar perto, que ela deseja. E aí tem um outro assunto que um dia a gente discute, que é a inveja, né? Não inveja como maldade, mas a inveja como uma forma de funcionar do olhar que a televisão brasileira ensinou para os brasileiros ao longo de décadas. Porque a publicidade mexe com o nosso desejo, né? Assim como o capitalismo usa o marketing para mexer com esse lugar daquilo que eu não tenho, eu preciso ter. E não só a criação da necessidade. Então, e aí a inveja não é o desejo. A inveja é mais primitiva, é com isso que essa gente mexe. Mas aí tem a diferença de inveja e admiração, o que ela tem, né? É isso. Eu quero ser ela. Eu quero ser ela, eu quero ter o que ela tem. Mas aí tem uma diferença de inveja e admiração, né? Porque quando você tem a inveja, muitas vezes você entende que aquela pessoa não merece aquilo, por isso eu gostaria de ser e de ter. E quando você tem o lugar da admiração, você inveja aquilo, mas aquela pessoa tem o mérito de ter aquilo. Então, eu tenho também a admiração. Mas o que esse povo faz para ser admirado? Nada. Boa pergunta, assim, grande pergunta. Excelente pergunta. Porque, assim, são pessoas que estão criando filhos, fazendo filhos, inventando crianças, criando pessoas. Será que eles não estão pensando que, antigamente, os motivos que a gente tinha de orgulhar dos nossos pais era de ter comida na mesa, calçada no pé e roupa no corpo, que era o que eles podiam fazer. E então, educação. eu admiro muito meus pais porque eles conseguiram me dar isso. Nos dias de hoje, gente, não tem como nossos filhos continuar com essa admiração. Os motivos são outros. Aí pega esse povo todo, Virgínia e essa porrada de gente que tá fazendo isso. Será que eles não
pensam que daqui a uns 15, 30 anos que vai cair na história isso? Como que foi essa calamidade de perda de pessoas, de morte, de vícios? E que eles estavam lá como garotos propaganda ativamente? Será que eles não têm vergonha de pensar, meus filhos um dia vão saber que eu fiz parte desse tanto, assim, tão, sabe, de uma forma tão intensa, gerando prejuízo às pessoas? Eu acho que não tem a Márcia essa trouxe um crítica, ponto fundamental, que é a questão da fé e de como se parece muito com os pastores neopentecostais famosíssimos que se utilizam da vulnerabilidade das pessoas para encontrar nas pessoas a empatia, entende? Então, assim, é a venda do desejo. Eu tô vendendo esse desejo. Vendendo esse desejo, eu me aproximo de você. E olha, a gente está num país onde a desigualdade social ela é brutal. Quem não quer se parecer com a Virgínia? O que ela faz? Ela vende um desejo de vida, ela vende uma possibilidade. E claro, a doença que isso aqui está trazendo pra gente, com o Instagram, é uma falsa alegria, vende uma falsa alegria, uma falsa felicidade, tem gente se suicidando. Então, olha só, olha os limites de onde a gente está indo, de vender... Não vender a vulnerabilidade, quer dizer, utilizar a vulnerabilidade para vender uma falsa alegria, uma falsa vida. Então, eu acho que eles são muito bons. Pra mim, o que eles fazem de bom ser ruim. Não eles é uma Não, eles sabem se publicizar, cara. Eles sabem, eles são expert. Eles sabem se vender. Se vender. E tudo é vendido. Mas aí você vê. Tudo é mercadoria. A velha lógica do Marx no século XIX. Tudo é transformado em mercadoria. E, inclusive, na sociedade do espetáculo, a imagem é a mercadoria. A gente sabe muito bem como isso funciona. A felicidade é uma mercadoria, que é uma coisa que é inatingível. Ninguém consegue perceber. Olha, hoje eu tô 100% feliz. A gente sempre quer mais e mais e mais e mais. E não é à toa que as classes C e D que são as que consomem mais esse tipo de jogo de aposta. São mais carentes, que são pessoas que têm um desespero real por mudar de vida. Exato. É uma chance, a chance de da mudar mobilidade de vida. social. Então você trabalha com o sonho da pessoa. Sim, né? a chance da mobilidade social, que são esses que estão no topo, né? Que se dizem, e aí a conexão. Ah, mas a Virgínia era uma menina pobre, não sei. O fulano era de periferia, ou o ciclaninho fedorento veio do Nordeste, né? Que a gente sabe de quem a gente está falando. Então tem essa questão da conexão inicial, que é, poxa, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Que aí vem a sociedade da meritocracia. Então, se ela é padrão, hoje ela é padrão, ela tem uma estampa padrão, enquanto uma mulher branca, loira, com a sua filhinha lourinha, com o seu marido branquinho, numa mansão que não tem fim, porque aí abre as portas da mansão, e que Deus me deu. Só que Deus te deu... E eu mereci em cima da miserabilidade e do extermínio, né? De vários corpos. De várias famílias. Posso falar? Você falou um negócio tão importante. As pessoas têm que aprender a se perguntar uma coisa muito séria. Por que Deus teria dado para essa pessoa e não para você? Se tem alguém mentindo, certamente não é Deus, né? Então só pode ser essa pessoa que está manipulando não só você, mas também Deus. Não, já pensou? Que pessoa mais indecente, capaz de manipular até Deus. Mas você não se esforçou tanto. Gente, mas se parece muito com a teologia da prosperidade. Mas tá tudo impressionante como se encaixa, como tá tudo alinhado. Parte de uma engrenagem. Não, mas você vê, a própria Virgínia, ela usa muitos termos. Como é que ela fala? Quando ela termina o dia, fala a publicidade, ela fala toda honra e glória a Deus. Inclusive, toda tá lá no tal do... Deus. Tá lá na bio. E ela oferece, ela fala, não, ela é uma escolhida, né? Ela é uma escolhida. Malandragem pura. A tal fez na época da Quaresma, ela estava levantando de madrugada, né, para poder fazer a oração com o Frei Gilson. Aí teve um dia que eu acho que ela teve um passamento lá, que ela tinha tomado colágeno em excesso e tal, desmaiou de madrugada no banheiro, e a mãe dela que achou ela lá de manhã, acordaram falando que é porque o inimigo estava furioso, por isso que ela desmaiou, passou mal, porque ela estava rezando de madrugada. Eu falei, não foi o inimigo. O inimigo não trabalha contra quem trabalha para ele. Quem é o inimigo? O inimigo deve ser o diabo, que tira férias, inclusive, porque esse povo tá trabalhando direitinho, entendeu? Nossa, e eu acho que as pessoas precisam também prestar
atenção e diferenciar que dinheiro, que tudo que você compra, né? Tudo que você adquire com dinheiro de casa de aposta não é conquista. É só compra e com o valor do sangue do outro. E tem uma não tem valor bom nisso. Só Eu valor lanço pesado. um desafio para os teólogos. Para nós também. O que será que Deus está pensando disso, gente? Coitado, Porque Deus foi dessubjetivado. Sabe? A entidade, a coisa em si não tem mais o direito de dizer nada. O que será que Deus pensaria se tivesse vendo toda essa cachorrada E pra mim tem outra coisa que eles se alinham, além da questão de Deus, que foi, despessoalizado, que foi dessubjetivado. Tem a coisa também da educação, uma descredibilização da educação que está acontecendo entre os nossos jovens, assim, de forma massiva. Eu tenho ouvido cada vez mais jovens que eu tenho encontrado falando assim, mas pra que eu vou estudar? Mas pra quê? Porque eu não preciso estudar se eu posso ser como a Virgínia, se eu posso ser como o Carlinhos Maia. As pessoas, ou o Whindersson Nunes, ou enfim, quem quer que seja, como se a gente não tivesse mais na educação um lugar de emancipação crítica, econômica, social. E a gente está perdendo. E claro, assim como a religião também já... os religiosos, os maus religiosos fazem uso disso, essas pessoas também fazem uso de uma deseducação para manipular a cabeça da nossa juventude. Não, e o tal do soft power também tem uma coisa que é muito... Ela sai da CPI, dias depois ela tá no rancho do teu amigo Maia, do teu primo, cantando uma música composta pelo marido, sei lá. Márcia! E vai falando isso. E o vício. E a música tem uma frase inteira que fala, e eu tava lá no jogo do Tigrinho. E milhões de pessoas assistindo isso. Olha o deboche com a nossa cara, com a nossa justiça. Esse marido dela, ele é um cara que ficou bem famoso, né, assim, porque ele soube usar o privilégio de ser filho do Leonardo, que inclusive tá na lista lá a lista de pessoas que tem ai, caramba! O quê? Quando você tem pessoas trabalhando em análoga escravidão, trabalho escravo? Como o nome da lista? A lista suja, ele tá com o nome dele lá, inclusive, né? Mas enfim. E aí esse filho do Leonardo, ele simplesmente já deixou bem claro que ele saiu da escola antes de concluir o ensino médio, porque ele não gosta de estudar. E ele tem uma grande e enorme influência numa galera da idade dele, né? Isso aqui não é novinho não, mas a galera que acompanha ele é os meninos de 16. Então ele falou, pra que eu vou estudar, sendo que cantando música eu ganho tanto dinheiro? Então ele deixa muito claro que estudar não é necessário, sabe? Terminar pelo menos o ensino médio. E aí tem essa música que faz mais sucesso dele, que é essa mesmo que a gente tava falando. O Garota Quero Você Pra Mim, tá doida com o dinheiro do Tigrinho. Então, tipo assim, olha isso. Tem todo um jogo assim completo. Ou seja, se você quer ser igual a minha família, que é a família tradicional brasileira, é só jogar numa casa de apostas que sua vida vai mudar completamente. Só cantando e pulando essa música depois. Só o tal do soft power. Fala sobre isso também depois. Não, mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito urgente também, que é a hipnose dessas músicas. Essas músicas fazem lavagem cerebral com as pessoas. E elas fazem hipnose. E as pessoas ficam cantando e ficam esvaziando sua cabeça, parando de pensar através disso. Você que é uma filósofa das redes e vive preocupada e tentando ajudar o povo a se entender. E se lascando junto. E se lascando junto. Eu também passei a vida fazendo isso, né? A gente fica só se lascando com o povo, tentando fazer entender. As pessoas ficam hipnotizadas, elas param de raciocinar, elas não conseguem mais juntar sujeito com predicado, elas se tornam nada criativas, de uma maneira geral, só repetindo clichês, e isso é o caminho, esse caminho da indústria cultural, no final das contas, dessas músicas e tal, é o caminho para o fascismo. Eu sei que vou ser contestada nessa minha opinião, que não é uma opinião, é uma frase ultra fundamentada, mas não dá tempo aqui, e a gente pode discutir isso em outro momento com mais delicadeza. O mesmo acontece com bebida alcoólica, né? Porque todas as músicas de sertanejo universitário têm bebida no meio. Beber até cair, vou beber uma cerveja. Porque tem uma ode ao vício.
Eu escrevi um livro, gente, faz muitos anos, que chamava Olho de Vidro, para pensar as drogas e a banalidade do vício. Isso aí chama banalidade do vício. Lembram da tese da banalidade do mal? Pois a gente pode falar de uma banalidade do vício. Então as pessoas estão no desespero, esvaziadas delas mesmas, subjetivamente, seja intelectualmente, conceitualmente, emocionalmente, todo mundo muito esvaziado e inclusive esvaziados do ponto de vista do que fazer, né? As pessoas não sabem o que fazer. E aí elas acabam se entregando, seja a tela, seja a Deus, seja a maconha, a cocaína, o álcool, o cigarro, não importa, ao sexo. Porque seja o que for, é uma fuga, né? Sim. Desse vazio. Completa o vazio. Tampa. Eu chamaria também de anestesia, né? Porque a gente tá falando de um sistema que te explora tanto, que te suga tanto. Então, de repente, você precisa se anestesiar da realidade. Da realidade. É isso. E antigamente, quando os cantores de rap falavam sobre as músicas como contando a realidade da comunidade, da favela, e tinha algumas coisas relacionadas a tráfico e drogas, eles eram colocados como pessoas criminosas com apologia a algum tipo de crime, porque tinham esses dizeres nas músicas. Hoje, as músicas podem cantar incentivando o uso, a venda, a compra e tudo mais, por quê? Quem tá ganhando dinheiro em cima disso? Filho de desembargador que tá dançando TikTok, que tá ganhando dinheiro. Filho de advogado, filho de juiz. Não, então, assim, e as grandes empresas, e né? as grandes que tá por empresas. trás. E as grandes marcas. Então, quer dizer, a diferença entre MV Bill ter cantado rap naquela época e ter sido visto como um grande cara que fazia apologia ao tráfico, hoje já não é a mesma coisa. Porque quem tá ganhando muito dinheiro e viralizando na rede social, fazendo as dancinhas, né? Que esse trem de idiota, são justamente filhos de pessoas que estão lá pra poder visualizar isso na questão jurídica mesmo e quem define quem é o criminoso, né? Então, e são esses grandes empresários esses conglomerados de cervejarias, são quem mandam no Brasil, por trás dos né? festivais, que estão por trás das grandes publicidades. E para arrematar esse assunto, para fechar com chave de ouro a semana, Virgínia Fonseca foi convidada pela Grande Rio para ser madrinha de bateria, substituindo Paola Oliveira. Nossa, O samba morreu. E aí o samba morreu. E o samba morreu. Realmente, depois dessa só... Eu fico imaginando o que Rita Lee falaria de uma palhaçada dessa. Mas é lógico que ela vai ser convidada, porque as escolas de samba foram todas cooptadas pelos grandes reis das apostas do Rio de Janeiro, do jogo do bicho. Então... combina com uma ela, combinação de fato, perfeita. Parece que não tem liga, mas tem muito mais muita liga aí por trás, justamente. E as grandes marcas que hoje ganham, né, nos seus camarotes, tanto nos grandes carnavais também. Eu falei sobre a questão do carnaval, uma senhora me brigou comigo. Eu falei, eu acho que o que eu precisaria fazer hoje, já que o carnaval é uma cultura, querendo ou não, as grandes escolas, né, ganharam espaço em cima da cultura preta, deveriam nós começar a abandonar essas escolas e começar a fazer virar um negócio cultural de novo, porque acabou. Você vai no camarote, a galera que tá lá empurrando o carrinho, que tá fazendo a escola valer, que tá empurrando, tá fazendo o negócio ir pra cima, não pode passar nem na porta de um camarote. Quem tá ganhando dinheiro pra caramba com a cultura carnavalesca é a galera da elite branca. Importantíssimo apontar para esse tipo de contradição, porque as pessoas precisam enxergar isso. As pessoas vivem assim como se elas estivessem com uma viseira nos olhos. Deveria abandonar, não. Pode ficar com a direção, pode ficar com tudo, a gente tá saindo indo embora. Eu acho sem a gente, a escola não acontece. A comunidade Né? devia fazer pressão, né? Não, mas quem manda é o dinheiro também. A comunidade faz, porque muitas famílias sobrevivem do carnaval o ano inteiro. Então, os empregos, né, os artesãos, a galera da costura, a galera da cenografia. Então, é o ano inteiro, é uma movimentação gigantesca de recursos para essa comunidade, que além do lugar cultural, da raiz, né, do seu batalhão de estar ali com a sua agremiação, ainda tem um lugar também da subsistência. Então é muito complicado. É mais fácil nós, que muitas das vezes estamos ali enquanto convidados, pessoa convidada, não ir, não comprar o ingresso. Ou seja, de novo, a vulnerabilidade das pessoas sendo usada. Se todas enriquecer, todo mundo reunir e falar assim, pode ficar pra vocês a diretoria que a gente tá fazendo o nosso Grêmio aqui agora. Aqui, ó. A gente não aqui, é financiado, sabe? gato. Olha, gente, agora eu tenho uma notícia para dar para vocês. Agora, no próximo dia 22 de maio, é o dia de Santa Rita. E Rita Lee, nossa maravilhosa Rita Lee,
Esse livro eu li, uma autobiografia, logo depois que ela morreu, e realmente é imperdível. Ela escolheu essa nova data, 22 de maio, para comemorar o seu aniversário. Na verdade, ela nasceu no dia 31 de dezembro, ela é capricorniana, de 1947, e ela escolheu essa nova data. E eu tô contando isso para vocês porque agora, nesse mês, 2 documentários vão ser lançados. Um já foi lançado, o outro vai ser lançado no próprio dia 22 de maio. O que está na Max, eu vou ler aqui para vocês. O primeiro documentário chama Rita Lee, Mania de Você, do diretor Guido Goldberg, está passando no Max. Você já deve ter recebido aí algum corte no seu Instagram de uma cena muito bonita, que é o Roberto de Carvalho e os 3 filhos da Rita Lee lendo uma carta que ela escreveu no final da vida dela, quando ela já estava com câncer assim bastante avançado. O documentário realmente é muito bonito. E o outro documentário vai estrear no cinema no dia 22, que chama Ritas. O longa é inspirado nesse livro, e neste livro também, que ela fez, é o mesmo livro, só que com um adendo do tratamento que ela passou, o tratamento de câncer que ela passou, que ela divide com as pessoas de uma maneira muito honesta, muito, muito bonita e muito corajosa, como foi sempre a vida da Rita Lee. Então tem esses 2 documentários aí para estrear. Esse documentário Ritas. A direção é de Oswaldo Santana e é co-dirigido por Karen Harley. Márcia, Rita Lee foi uma figura muito importante para o feminismo, né? Foi super, até o final da vida. Sobretudo porque ela também não ficou precisando fazer a propaganda, ela fez arte, né? Então ela chegou num público assim, que ela não precisou ficar sendo didática com ninguém. As músicas dela já diziam isso, né? E ela era muito autêntica. Então ela era uma mulher que não tinha medo de ser quem ela era, sendo simplesmente uma mulher. Ela não precisava agradar ninguém. Eu assisti 2 vezes o musical que tá rolando em São Paulo. Famel Lisboa, né? Famel Lisboa, maravilhosa. Maravilhosíssima, adorei. E conta a história também, como nos livros, né? E no documentário, enfim. E conta a história de um jeito, assim, muito gostoso e muito divertido. E a gente que já amava, fica amando mais um pouco. Mas um detalhe que eu me dei conta, assim, é que eu acho que eu nunca tive um disco da Rita Lee, mas a gente escutava tanto que eu sabia todas as músicas inteiras. É muito doido isso, né? E umas músicas que eu nem sabia que eram dela, enfim. Então acho que ela entrou muito na alma brasileira, mas assim, puxando as pessoas para uma alegria que vinha pelo discurso, uma alegria inteligente em relação à vida, em relação a esse ser mulher que ela questionava muito assim, do jeito muito espontâneo, sem muita preocupação. E então achei que foi genial. No momento do documentário tem uma história, Açucena, que ela estava lá numa reunião de gravadora, ela conta isso, 5 homens brancos, engravatados, falando assim, você precisa se comportar, você fala muito palavrão, ela falou assim, quer saber? Soltou um palavrão bem falado, disse que foi fumar um baseado no banheiro, e se demitiu, óbvio, ela foi demitida dessa gravadora, foi para Som Livre, e lá ela fez com a banda Tutti Frutti, que foi a primeira banda, na verdade é considerada a primeira banda de rock brasileiro, que é uma banda feminina, com Rita Lee solando, e aí depois, esse disco chama Fruto Proibido, e simplesmente, olha as músicas que tem nesse disco, Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, e tem mais uma, qual é? Que ela chama de Rock Carnaval. Enfim, só sei que são 3 clássicos da história da música brasileira feitas a partir de uma liberdade total que ela ganhou quando mudou de gravadora. Ela não tinha papas na língua. Eu amo a personalidade dela e como ela expressava a sua personalidade. De fato, a Rita Lee é um exemplo. Essa influenciadora, sim, eu quero pra minha vida inteira. Porque, assim, a gente tá falando de uma artista que tem proposta estética. Por sua vida inteira. E proposta estética, amores, é algo muito difícil de você conseguir. Ainda mais com a qualidade que a Rita Lee conseguiu. A gente tem alguns nomes, e muitos, ainda bem na música brasileira. E ela, sem dúvida, é um dos maiores.
A Rita Lee participa do movimento tropicalista, junto com os Mutantes, É expulsa dos Mutantes. É expulsa dos Mutantes, como uma mulher dona de si. Não, eles falaram que ela não, né? que ela não Grande tocava tão bem, e aí botaram ela pra fora, ela ficou Cara, super triste. e a Rita Lee inventa seu jeito de cantar. Você percebe que o rock and roll dela é o rock and roll da Rita Lee. Ninguém tem o rock and roll da Rita Lee. Então, isso que eu chamo de proposta estética, tanto composicional quanto interpretativa, e uma quanto inteligência, sua atitude. E uma inteligência pop com conteúdo e forma. Sim. Que a gente estava aqui falando dessas músicas sertanejas, que não tem... É aquela forma, digamos, sempre a mesma, né? Uma fórmula aplicada com conteúdo imbecilizante, sempre, né? Então, ela fazia a gente pensar através das músicas, isso é muito bonito. É o que eu chamo de proposta estética. Porque quando a gente fala estética, não é só sobre imagem, é sobre forma conteúdo, né, Márcia? Trazendo pro lugar filosófico e artístico. E a Rita Lee, ela sabia muito bem do que ela queria, do que ela fazia. Então, assim, é de fato uma artista que é um monumento da música brasileira, que a gente tem que, de fato, relembrar, lembrar, rememorar e exaltar. E eu tenho algumas canções da Rita Lee que eu já fiz em meus shows, que eu já interpretei. Quando ela nos deixou, foi assim como a Nana Caymmi, assim como Gal Costa, assim como essas grandes figuras da nossa música, eles se vão, e o nosso papel é ser guardiãs e guardiãos dessa beleza legado, toda, né? desse legado. O que me chama muita atenção na Rita é que, por mais que pareça ser esse bicho solto, né? Que é essa pessoa liberta, que não tá nem aí pro que o outro acha, ela tem uma centralidade no conteúdo e no trabalho muito forte. Quando tem essa reunião, né, nessa gravadora, e eles vão falando assim, né? Não, ela cumpriu todos os compromissos, ela se esforçou ali para fazer o show e tudo mais, então ela fez tudo certinho, aí eles botam bem grande, mas Rita não faz sucesso. Então, aparece isso muito forte no documentário, né? E aí, a pretensão desses homens brancos de falarem, Rita, mas você fez tudo certinho, tá? Você cumpriu toda a agenda, mas Rita não faz sucesso. Aí ela, não faz sucesso? Então, vamos para aquele lugar que agora vocês vão ver o que é sucesso. E aí é uma simbologia muito forte do que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, como você traz essa pergunta, qual a importância dela para mulheres, né, como um todo, é essa demonstração de que a centralização no que você acredita, a centralidade na sua potência, na sua capacidade e principalmente naquilo que você entrega e que é precioso para você dentro dos seus valores, o outro não vai tirar, não pode tirar, não tem que tirar, você não pode permitir que isso aconteça. Né? É lógico que tem um contexto social, é lógico que tem outros estratos que devem, né, e interseccionalidades que devem ser verificadas, mas ela demonstra que o certinho, muitas vezes a gente faz o correto, mas nem fazendo o correto a gente é realmente compensada, sabe? Ela sofria a misoginia, que é meio inevitável, né, no sistema, e por sorte ela não se deixou abater por completo, porque óbvio que nenhuma de nós também sai totalmente ilesa desse tipo de coisa, né? Ainda mais quando você tem uma atitude rock and roll, querida. E ela tinha a arte para responder, então esse é um recurso bacana, quando você pode escrever, quando você pode fazer música, quando você pode inventar sua vida, aí a gente ainda tem um caminho. Ou pode vir aqui pro programa xingar também, mãe. Também dá gosto. Você curtiu o documentário? Curti muito, mas assim, tem uma parte lá que não, quer dizer, não tem a parte, né? Mas que eu gostaria muito que tivesse, falando sobre a questão da mulher, que ela era à frente do tempo, no sentido de viver relações. Porque eu aprendi com a Rita Lee sobre casais serem pessoas individuais, que até então eu pensava que assim, casou, acabou. E aí eu lembro de uma entrevista que ela deu, que foi a primeira pessoa que eu vi dizendo que ela morava numa casa e o marido na outra, mas tinha uma vida de casados, né?
Pronto, acabou. Não era só uma vida qualquer. O Roberto de Carvalho ficou 43 anos Era um com casamento ela, mesmo. E eles compunham juntos. O Mania de Você, ela diz num desses livros e no documentário que foi uma noite de amor e eles compuseram essa música assim na cama e beijando e as pessoas ficavam muito na época muito horrorizadas, a sociedade, porque era muita exposição do casal, a gente ficava imaginando os dois na cama, o que era um pouco constrangedor para os tradicionais, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, estamos no final do nosso programa. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso link de WhatsApp, a hora é agora. Vai lá e se inscreve em icl.com.br/precisamos conversar para você saber quando o nosso programa entra no ar e também para receber conteúdo exclusivo. Hoje nós vamos mandar para quem entrar no nosso grupo de WhatsApp, quem já tiver, um conteúdo exclusivo de bastidores. Você não pode perder. A gente tá aprontando aqui nos bastidores, hein? Agora, Sucena, qual a sua música preferida da Rita Lee? Cara, olha eu, não tem como. Jogando um verde aqui. Eu poderia cantar pra homenagear a gente Pagu. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. O meu é mais macho que muito homem. Mas hoje eu tô romântica. Tem uma dela que eu sou apaixonada assim, ó. Já tô ficando até sensível. Que é Desculpe o Auê. Eu amo, vai, por favor. Ou seja, depois até a semana que vem, lindo. Gente, vamos terminar com essa música maravilhosa. Aproveitar que a gente tem uma cantora. E comemorar o aniversário de Açucena. E ela estragou minha surpresa, coisa linda, pode entrar! A minha surpresa era agora, vem Alice, não, vem. Desculpe o Auê! Olha, mudei tudo, vem Alice! Eu não sabia, pode entrar! A Nina estragou minha surpresa! Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades. Olha, gente. Hoje é aniversário da Açucena, 37 aninhos. Você cantou errado. Obrigada. Parabéns. Vamos fazer. Pode entrar. Auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins. Perdi a cabeça. Desculpe o Auê. Da próxima vez eu me mando, coisa linda, parabéns, Açucena. Muita saúde, muito axé. Muito orgasmo. Pode cantar. Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Viva Rita Lee. Viva Açucena. Até semana que vem. Tchau. Parabéns. Você sabe de onde vem o dinheiro de Silas Malafaia? Pois é, ele não declara quase nada de patrimônio, mas anda de jatinho, financia atos enormes da extrema-direita e leva uma vida que não condiz com aquilo que ele diz ter. Juliana Dalpiva e Igor Melo, repórteres do ICL, fizeram uma investigação minuciosa ao longo de um ano e descobriram a verdade assustadora sobre esse que é um dos nomes mais poderosos do Brasil. Esse é o documentário que você vai assistir com exclusividade e gratuitamente no dia 29 de maio, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Então se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.